Tudo bem, gente? Hoje é o quarto e último dia da nossa série de reflexões sobre a Páscoa, aqui com o pessoal da PACA. E hoje nós vamos falar sobre o túmulo, a importância do túmulo vazio. Na verdade, ontem nós falamos sobre a cruz e vimos como ela é fundamental para o nosso entendimento de quem Jesus é. Mas há um cuidado que nós devemos ter. Muitas pessoas entendem que a cruz é o único ponto focal da fé cristã. E de fato, a cruz é vital para a nossa fé porque ela significa que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas entenda, a cruz não se sustenta sem a ressurreição. No próximo domingo, o domingo de Páscoa, nós celebramos exatamente isso, a ressurreição de Cristo. E tem sido assim desde o início, desde os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eles se viam como testemunhas da ressurreição de Cristo. Pedro e João, dois dos principais apóstolos, criaram um tumulto em Atos 4, exatamente porque estavam pregando sobre a ressurreição de Jesus. Os demais apóstolos, com grande poder, testemunhavam da ressurreição. Anos depois da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo, em Atenas, continuava pregando as boas novas da ressurreição. E é este mesmo apóstolo Paulo que escreve o texto que nós vamos ler hoje aqui na nossa última reflexão. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós temos uma passagem maravilhosa que traz esperança e encorajamento a partir da certeza da ressurreição de Cristo. Esses versos mostram que a ressurreição ela também é fundamental para a fé cristã. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 a 19, que dizem o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Qual é a importância da ressurreição de Cristo para nós, especialmente nessa semana onde nós celebramos os eventos da Páscoa? Em primeiro lugar, a ressurreição é importante porque ela proclama que Cristo é Deus, proclama quem Ele é. Meus amigos, sem a ressurreição, a cruz de Cristo seria uma tragédia. A morte de Cristo na cruz até poderia ter conquistado a nossa redenção como um pagamento pelos nossos pecados, mas a cruz sozinha não provaria que Cristo é Deus em forma humana. Mas a cruz não é uma tragédia. Ela é um triunfo. E esse triunfo é demonstrado e afirmado pela ressurreição. A ressurreição provou que Jesus é mesmo o Filho de Deus, que conquistou e destruiu todos os seus inimigos, inclusive a morte, e entregou o reino nas mãos do seu Pai. Cristo venceu. Tudo está debaixo da sua autoridade e isso é provado pela ressurreição. Muitos já afirmaram ser Deus. Todos esses que afirmaram ser Deus estão mortos ou em breve estarão mortos. Mas o túmulo de Cristo permanece vazio. Por quê? Porque Jesus está vivo. Ele é o Santo Filho de Deus, o único digno de receber glória, honra e louvor. E a ressurreição, portanto, meus amigos, ela faz isso, ela proclama quem Cristo é. Ele é Deus. Ele venceu a morte. Em segundo lugar, a ressurreição é importante porque ela promove a nossa dignidade. O texto que lemos fala sobre aqueles que adormeceram crendo em Cristo. Nós não sabemos exatamente de quem Paulo está falando aqui, mas nós sabemos o que é que essas pessoas fizeram. Elas colocaram a sua fé em Cristo como seu Salvador e, portanto, elas pertencem a Cristo e morreram em Cristo. Essas são pessoas comuns como eu e você. Pessoas que se encontraram com Cristo em algum momento da sua vida e aceitaram o presente de vida eterna que Ele lhes deu. São pessoas comuns. Meus amigos, vida eterna não é apenas para os iluminados da fé, como os apóstolos. Todo aquele que clama pelo nome de Jesus pode ser salvo. Homens, mulheres, crianças, idosos, pobres, ricos, PhDs e analfabetos, todos são bem-vindos na família de Deus. Jesus morreu por nossos pecados e ele ressuscitou para provar que o sacrifício dele não foi em vão. Ele está vivo para declarar que você, sim, você, é uma criação singular de Deus e você tem um papel a cumprir no reino de Cristo. Você é uma dessas pessoas comuns, mas preciosas aos olhos de Cristo,
você é alguém por quem ele morreu. Terceiro lugar, a ressurreição é importante por quê? Porque ela nos protege contra o desespero. O texto aqui diz que sem a ressurreição nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Sem a ressurreição, meus amigos, a vida se resume a isso aqui. Comamos e bebamos porque no final todos nós vamos morrer. Mas Jesus está vivo e ele nos protege contra uma vida de desespero e de uma corrida desenfreada por satisfações egoístas neste mundo. A ressurreição nos fornece um propósito mais elevado pelo qual viver. Nós entendemos que nós somos amados pelo nosso Criador, um Criador que percorreu imensas distâncias para nos amar, para nos salvar e nos resgatar. A ressurreição nos lembra que todas as nossas lutas aqui, por mais duras que sejam, elas são temporárias. Não devem nos desesperar. Nós podemos carregar a nossa cruz aqui por algum tempo, mas há uma certeza de ressurreição que virá na glória eterna, onde lá não haverá sofrimento algum. E por fim, meus amigos, a ressurreição, ela prepara o nosso futuro. Ela diz que há um dia final por vir. A ressurreição garante que todas as promessas de Cristo são verdadeiras. Jesus declarou que ele iria preparar um lugar para os seus discípulos, e ele prometeu que um dia voltaria para estar com seus discípulos para sempre. E está chegando esse dia, o dia final quando todos serão julgados diante do trono de Cristo. E aqueles que em vida receberam o presente de Cristo de vida eterna, receberão nesse dia final nova vida, ressuscitarão para estarem para sempre com o seu Salvador que também ressuscitou. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua oferta de vida eterna durante esse tempo de vida, infelizmente eles experimentarão tormento eterno. Portanto, a ressurreição é um convite para você receber aquilo que Cristo preparou para você. A oferta de vida eterna que ele faz é um presente que você precisa receber. Será que você já recebeu esse presente? Porque Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou e vivo está. E hoje ele te chama a crer na sua morte e ressurreição e crer que a sua morte e ressurreição é por você. Quando Cristo vier, você receberá vida, ressuscitará para passar a eternidade com ele como seu Salvador, o Salvador ressurreto, com você também ressurreto diante dele. Esse é o convite que Cristo faz a mim e a você. E é isso que nós celebramos na Páscoa. O Cristo que por nós morreu e que por nós ressuscitou.